E professor Max, bom dia. Bom dia. Esperar só uns 2 minutinhos para ver se o pessoal entra mais gente e aí a gente dá início, tá bom? Então, vamos começar nossa aula, tá? Começando devagarzinho aí. Eu vou iniciar fazendo uma retomada do que a gente discutiu nas aulas passadas, tá? Eu vou fazer uma retomada do que a gente discutiu nas aulas passadas, bem rapidamente. A gente tem um ponto de partida. E depois eu vou começar a explicar mais detalhadamente os assuntos que estão destinados para a aula de hoje. Beleza? Então vamos lá. É só para localizar vocês. Essa semana a gente deu início a nosso estudo sobre os modelos atômicos, tá? A gente deu início ao nosso estudo sobre os modelos atômicos. Salve. E aí, quem foi entrando? Um momento, pessoal. Então, quando a gente discute os modelos atômicos, é porque a gente quer justificar a estrutura da matéria, a gente quer justificar alguns comportamentos ou algumas características da matéria, tá? A primeira tentativa de explicar a estrutura da matéria são as explicativas do ponto de vista filosófico. Ah, Max, por que você está falando que é do ponto de vista filosófico? Porque, inicialmente, quando foram propostos novos modelos atômicos, não não houve uma comprovação empírica, não houve experimentos para propor esse modelo atômico. Foi mais como observação das pessoas que os propuseram, tá? Então, a primeira ideia de átomo que eu discuti com vocês, ou a primeira tentativa de explicar a composição da matéria, aconteceu na Grécia Antiga com Leucíptero e Demócrito, onde eles vão atribuir a composição da matéria a pequenas partículas indivisíveis, no qual eles denominam que seriam átomo, né? Então, o conceito de átomo, a palavra átomo significa partículas indivisíveis. Só que na antiguidade não foi esse o modelo de estrutura da matéria que prevaleceu. O que vai prevalecer vai ser a teoria dos 4 elementos, que inicialmente foi tratada por Empédocles, tá? Proposta por Empédocles e reforçada por Aristóteles. O que é que diz essa teoria dos 4 elementos? Presente, professor. A teoria dos 4 elementos, ele vai fazer referência ao... Já fez a chamada? Oi, gente, eu estou no meio da aula, ainda não fiz a chamada, não. Ah, tá, graças a Então, retomando, tá? A teoria dos 4 elementos vai fazer referência à composição da matéria, né? Primeiro
trazida por Empédocles e depois por Aristóteles. O que é que diz a teoria dos 4 elementos? Que a matéria é constituída fundamentalmente de terra, fogo, ar e água. E a combinação diferente entre esses elementos era que era responsável pelas características da matéria. Essa vai ser a teoria que vai prevalecer por um longo momento da história da humanidade, desde a antiguidade, passando pela era moderna, ou passando pela era medieval, tá? E ela ganha um reforço por quê? Porque eu tô parando toda hora, porque toda hora eu tenho que parar aqui para desativar o som. O pessoal tá entrando e tá deixando o microfone ativado. Aí eu não consigo desenvolver a aula, tá? Então vamos lá. Então a teoria dos 4 elementos vai fazer referência a esses 4 elementos: terra, fogo, ar e água, certo? Só que mais tarde, na era moderna, né, os cientistas, para propor qualquer situação que envolve ciência, eles vão se ancorar nos modelos científicos. Como eu discuti com vocês, os modelos científicos são a representação da realidade. É igual? É exatamente igual? Não, mas a representação que traz algumas características em comum. Aí eu citei para vocês o exemplo da árvore, né? Se eu peço para vocês desenharem uma árvore, certamente vocês vão desenhar uma árvore muito próximo ou semelhante a isso. Vai ter um tronco, galhos, folhas, tá? Os modelos eles servem como isso, eles dão as características gerais do que a gente quer explicar. É a representação de uma forma mais geral, tá? E os cientistas utilizam muito isso. O que eu chamei a atenção com vocês é que não se apeguem no sentido de que o modelo é exatamente igual à realidade, não, é uma representação da realidade, tá? E aí o primeiro modelo atômico que eu discuti com vocês é o modelo atômico de Dalton. Esse modelo atômico de Dalton, né, é um desenho para a estrutura da matéria, né? O modelo atômico de Dalton é uma retomada ao atomismo. E o que foi o atomismo, Max? O atomismo foi aquela ideia inicial de estrutura da matéria, tá? Que a matéria era constituída de partes menores, conhecida como átomos. Ah, mas o que é que muda? Porque antes era um modelo puramente filosófico, né? Agora a gente tem uma nova virada na página da ciência, onde a ciência, mais especificamente a química, ela está diretamente ligada ao seu componente empírico, aos experimentos. Então, a partir dos experimentos, começaram a propor novas formas ou outras formas de estrutura da matéria. O modelo atômico de Dalton, nada como eu já havia dito, ele é uma retomada ao atomismo. Quando eu falo retomada ao atomismo, é a retomada da ideia de que existe um componente menor, uma partícula menor, indivisível, que é responsável pelas características químicas da matéria. Essa partícula, como já havia levantado por Leucipo e Demócrito, é conhecida como átomo. Só que o que muda aqui é que a proposta de Dalton é baseada nas suas observações do que acontece com os gases na atmosfera, o comportamento dos gases na atmosfera. Por quê? Porque além de ser químico, Dalton era um meteorologista. E a partir disso ele vai formular alguns postulados que eu já discuti com vocês. São 6 postulados sobre a composição da matéria. Além disso, ele vai propor uma forma de representação dos elementos químicos, que aí nessa última, como está, né, representado nessa última figura aí que eu estou mostrando para vocês, certo? A cada elemento químico ele representou por meio de um desenho, certo? Só que essa era uma forma de representar um pouco complexa. Aí, mais tarde, outro cientista vai reformular Professor, o senhor já fez a chamada? Vai reformular essa proposição de Dalton, tá?
Mas o que é que fica aqui do modelo atômico de Dalton? Dalton, ele iniciou um caminho sem volta na química, então a partir de Dalton nunca mais há uma retomada de outra proposta de estruturação da matéria que não seja através do átomo. Então toda a matéria ela é composta por átomos, certo? Além disso, né, apoiando nas ideias de Dalton, Berzelius ele vai reformular essa ideia de Dalton de representação da matéria, tá? Ele vai dizer, Maria Clara, daqui a pouco eu te dou a palavra, tá? Berzelius ele vai colocar que a representação dos elementos químicos ela é dada por letras. Essas letras são as iniciais dos nomes em latim, sendo que a primeira letra sempre será a letra maiúscula, tá? E a gente tem essa representação, a qual a gente observa até nos dias atuais por meio da tabela periódica. Maria Clara. Não, professor, foi sem querer, perdão. Ah, tudo bem. Ei, professor, Oi, Kevin. o senhor já deu essa aula, não? Você pegou a aula do começo, eu falei que ia dar uma retomada no que a gente discutiu e a partir daí, por isso que eu estou falando mais rápido, inclusive, esses É assuntos. porque eu cheguei quando o senhor ainda estava explicando. Já Tá. estava explicando, na verdade. Beleza, tá? Então, a partir daí a gente vai iniciar a aula. O pessoal que está no chat aí, eu tô vendo as mensagens, viu? E as mensagens ficam gravadas também. Nada não. Certo. Pronto. Seguindo. Aí, a partir de então, o modelo atômico de Dalton não dava conta de explicar, certo, a natureza elétrica da matéria. E o que é essa natureza elétrica? Era observado, por exemplo, que ao atritar materiais, a matéria ela era carregada, tá? Ou, por exemplo, os raios que também apresentavam uma natureza elétrica. Daí, então, William Crookes ele vai simular o comportamento dos raios através de experimento utilizando a ampola de Crookes, certo? Então, a fim de analisar o efeito do fluido elétrico produzido através dos relâmpagos, ele realizou testes experimentais em tubos de vidro submetidos a baixíssimas pressões e voltagens de 100 mil volts, tá? Então, o que é que foi aconteceu? Crookes, ele vai simular, tá? Ele vai pegar uma ampola de vidro, tá? Essa ampola de vidro, ela tem dois polos, no qual os dois polos vai ser interconectado a uma fonte externa de energia. Esses dois polos, eles são denominados cátodos e ânodos, tá? O raio, ele passa do cátodo ao ânodo, então ele tem uma trajetória saindo do cátodo para o ânodo. Yane, já eu te passo a palavra, tá? Do cátodo ao ânodo, tá? Por isso que esses raios são conhecidos como os raios catódicos, porque eles saem do cátodo em direção ao ânodo, né? E foi observado que à medida que diminuía a pressão dentro do tubo de Crookes, tinha um efeito de fluorescência, tá? Como é mostrado nessa figura abaixo. Essa característica meio esverdeado aí, tá? Então, o seguinte questionamento foi feito. Que tipo de misterioso fluido elétrico poderia estar causando este efeito, tá? Iane, quer falar? Pode falar. Iane? O que é fluido elétrico? Desculpa. Iane, retoma a sua pergunta aí que eu não ouvi direito. O que é fluido elétrico? Exato. Fluido elétrico é o que antes ainda não tinha a ideia de
de elétrons para se referir à energia. Então, tudo que tinha natureza elétrica, a gente falava, se atribuía essa palavra fluido elétrico, tá? Então, fluido elétrico nada mais do que é como se fosse uma espécie, uma característica física desse material. Porque hoje a gente chama de fluido tudo que é líquido ou tudo que é gasoso. Nesse caso, o fluido elétrico, ele representa essa ideia, né, de fluidez, de um material que a gente não se tinha ainda como definir ele como partes ou partículas, como a gente conhece até então. Entretanto, a gente atribuía essa ideia de homogeneidade, essa ideia como se fosse um fluido, né, um líquido ou um gás, que conduzia a eletricidade. Por isso o nome fluido elétrico. Ok, Yane? Ele era produzido através de relâmpagos, mas Não só em relâmpagos. O fluido elétrico é uma característica da matéria. Por exemplo, já tinha se observado que ao atritar dois materiais, esses materiais eles ficavam energeticamente carregados, tá? Então, o atrito é uma forma de energizar os materiais. Por exemplo, quando você pega uma canetinha, atrita no seu cabelo e depois tenta pegar um pedacinho de papel, você vai ver que a folha de papel ela é atraída pelo bico da caneta. Por quê? Porque aquele material está ali energizado, né? Então tem uma relação elétrica ali. Então o fluido elétrico é essa propriedade que está relacionado com a energia. Pode ser um raio, por exemplo, é um fluido elétrico. Até então se entendia como fluido elétrico. Até hoje, na verdade. Mas quando a gente atrita dois materiais, também é um fluido elétrico. Quando a gente, por exemplo, a corrente elétrica, que mais tarde vai ganhar o nome de corrente elétrica, que passa por um fio, tá? Também é conhecido como fluido elétrico. Tá, Yane? Certo? Yane? certo. Certo? Então posso avançar, né? Então, o que é que vai explicar esse comportamento de fluorescência causado pelos raios catódicos, né? Essa característica de fluorescência, ela vai ser explicada mais tarde por Thomson, né? Thomson vai fazer alguns experimentos. Thomson vai fazer alguns experimentos, conhecido como, repetindo o experimento de William Crookes. Tá, então ele vai reproduzir alguns experimentos, o mesmo experimento de Crookes, só que além adaptado. O que é que ele faz? Ele vai fazer com que seja gerado um campo elétrico, tá? Esse campo elétrico ele é perpendicular aos raios catódicos. Quando esse raio catódico que sai do cátodo ao ânodo em linha reta, ele é submetido a um campo eletromagnético, foi observado que a trajetória dele era desviada. Desviada para onde, professor? Desviada para próximo ao polo positivo do campo elétrico. Tá? Então, perceba, antes, o experimento de Crookes vai observar que existe os raios catódicos, quando submetido a baixa temperatura e altas voltagens, algo em torno de 100 mil volts, ele vai se deslocar do cátodo para o ânodo em linha reta. Thomson ele vai pegar desse experimento de Crookes e adaptar e submeter o experimento a um campo eletromagnético. Nesse caso aí que eu estou mostrando aí, são duas plaquinhas que cada plaquinha dessa corresponde a um polo positivo e polo negativo, certo? No qual, quando esses raios submetidos ao campo eletromagnético, ele vai fazer com que eles vão sofrer desvio, ou seja, se aproximando mais do campo elétrico, perdão, do polo positivo. Com isso, Thomson vai chegar à seguinte conclusão, que interferindo na trajetória dos raios através do campo elétrico e magnético controlados, foi o que ele fez, observou que os raios
observou-se que os raios catódicos eram defletidos em direção ao polo positivo desse campo, tá? Mostrando que eles tinham carga negativa. Só um minuto, tá? O pessoal que está conversando no chat, por favor, aí não é espaço de vocês comunicarem sobre coisas em relação a vocês. Deixa o chat só para fazer referência em relação à aula, por gentileza, que isso acaba atrapalhando o desenvolvimento da aula. Certo? E aí todos os nomes que estão fazendo isso, eu estou anotando aqui para depois eu passar para a coordenação e entrar em contato com vocês, tá bom? Ei, professor, eu cheguei agora, já fez a chamada? Certo. Eu vou comunicar isso à coordenação. Obrigado, viu, Maria Clara Montenegro, por me avisar. Então, continuando. Oi, professor. Observe que os raios catódicos, observou-se que os raios catódicos eram defletidos em direção ao polo positivo desse campo, mostrando que eles tinham carga negativa, tá? Então, qual é a inferência de Thomson sobre isso? Ele vai dizer que como os raios catódicos carregam uma carga negativa, eles são defletidos por forças eletrostáticas, tá? Como se estivesse eletrizado negativamente. Ora bem, se esses raios eles sofrem desvios em direção ao polo positivo do campo eletromagnético, que induziu o desvio da trajetória, então cargas de sinais contrários elas tendem a se atrair. Se Thomson sabia que a carga do campo eletromagnético, onde se aproximava o raio, era positiva, por analogia, ele vai dizer que os raios são compostos de carga negativa, tá? E são afetados por um campo magnético exatamente da mesma maneira, como corpos eletrizados em movimento ao longo do trajeto desses raios. Eu não vejo alternativa, senão concluir que eles são cargas de eletricidade negativa carregada por partículas de matéria. E aí Thomson vai chegar à conclusão que a matéria é formada por partículas de natureza negativa, tá? Professor, o que é aquele negócio? Cátions e não sei o que lá. E ânions. Então, o que acontece? Thomson vai propor que essas partículas negativas, denominadas por ele corpúsculos e posteriormente conhecidas como elétrons, estariam presentes na estrutura de todos os átomos. Então, com a descoberta do elétron, estava claro que o átomo possuía uma estrutura. Que estrutura era essa? Que o átomo era composto por elétrons. Logo, Thomson vai poder atribuir ao modelo atômico de Thomson como modelo de pudim de passas, né? E o átomo seria formado por uma esfera com carga positiva uniformemente distribuída. Os elétrons se distribuíam em anéis concêntricos, girando pela esfera em vários planos. Então, a ideia da proposta de modelo atômico por Thomson defendida é que era semelhante a um pudim de passas ou pudim de ameixas. Como assim, professor? Existiria um fluido positivo no qual os elétrons estariam associados a esse fluido positivo, tá? Então, aqui é outra figura que eu trouxe para vocês, algo muito semelhante ao pudim de passas. E aí, a partir da descoberta dos elétrons, foi possível discutir quais são as espécies químicas que são formadas através de descargas elétricas ou atrito. Essas espécies químicas são os íons. Por quê? Porque a matéria, quando submetida a descarga elétrica ou atrito, ele pode perder elétrons ou ganhar elétrons. Quando a espécie perde ou ganha elétrons, há formação de íons, tá? Então, íons são espécies químicas que ganham ou perdem elétrons. Isso só foi possível ser previsto após o modelo atômico de Thomson, que vai propor a existência de elétrons na composição do átomo, tá?
Tudo bem até agora? Para mim, sim. Pra mim mim também. Então, eu vou avançar. Então, entretanto, na época em que Thomson publicou seu modelo atômico, em 1904, foram descobertos elementos químicos, outros elementos como o polônio, capaz de produzir emissões radioativas. Essas emissões radioativas denominadas das partículas alfa, tá? A matéria ela pode emitir, tá? Pode emitir algumas partículas ou ondas radioativas. Quais partículas são? Partículas alfa ou beta ou a onda eletromagnética gama, tá? O que vai diferenciar essas partículas é o poder de penetração na matéria. Por exemplo, uma partícula alfa ela consegue atravessar menos a matéria do que uma partícula gama. Em outras palavras, partícula do que uma emissão gama. As partículas alfa elas têm uma menor energia do que as emissões de natureza gama. Aqui é só para ilustrar que existe três formas de emissão radioativa, tá? Próxima semana eu vou entrar em maior detalhe, porque o assunto da próxima semana vai ser radioatividade. E aí eu vou discutir melhor com vocês. Mas só para vocês terem ideia, por quê? Porque a descoberta de elementos que emitem partículas alfa vai ser essencial para a proposta, para o experimento que vai culminar no próximo modelo atômico, tá? Que é o experimento de Rutherford. O que Rutherford fez? Rutherford pegou o polônio, tá? E como o polônio emite partículas alfa, essas partículas alfa elas foram bombardeadas em um anteparo, elas foram bombardeadas em uma fina camada de ouro. E ele observou o seguinte, quando essas partículas alfa entraram em contato com a camada de ouro. Ele percebeu que a grande maioria das partículas alfas atravessava a folha de ouro, quase sem desvio, certo? Uma parte delas teve sua trajetória grandemente desviada, tá? Uma fração próxima de 1%, e algumas ricochetearam, ou seja, bateram a placa de ouro e voltavam, tá? O que não poderia ser explicado pelo modelo de Thomson. Então, ao fazer esse experimento, Rutherford teve esses dados experimentais. Uma maioria das partículas alfa atravessava a folha de ouro, uma parte delas teve sua trajetória desviada e algumas delas ricochetavam, né? Ou seja, voltavam ao entrar em contato com a placa de ouro. O que ele percebeu? Ele vai chegar à seguinte conclusão e propor o seguinte modelo, tá? O átomo ele seria formado por uma região central com carga elétrica positiva. Foi devido a isso que por isso que as partículas alfas elas bateram na placa de ouro e voltavam, porque vai haver uma repulsão entre a carga das partículas alfa, já que as partículas alfa são positivas, e o que ele encontrou no material, né, na camada de ouro, que ele vai chegar à conclusão que é uma região onde está concentrado partículas positivas, tá? Então, é uma região pequena e densa responsável pela maior parte da massa do átomo, chamada núcleo. E ao redor do núcleo haveria um espaço vazio delimitado pela eletrosfera. Por que a existência desse espaço vazio? Porque a maioria das partículas elas atravessavam, certo? Essa camada de ouro, essa placa de ouro sem sofrer nenhum desvio. Então, não encontravam resistência nenhuma, tá? E
entretanto, existia uma região que estava localizada os elétrons que já haviam sido descobertos por Thomson, tá? Essa região ele chamou de eletrosfera, e aquela situação na qual os raios sofriam um desvio, elas eram provocadas por quê? Porque a partícula alfa, por ser positiva, era atraída pela eletrosfera, ou pelos elétrons na eletrosfera, sofrendo desvio na sua trajetória. Então, com base nos três dados experimentais, ele justificou a estrutura do átomo, tá? Do átomo que ele vem a propor. O átomo possui uma região central, onde estão localizadas as cargas positivas, que é o núcleo, por isso que durante o experimento foi observado o retorno das partículas alfa. O átomo, existe um grande vazio entre núcleo e onde está localizadas as partículas negativas, então existe um grande vazio entre o núcleo e a eletrosfera. E na eletrosfera estão localizados os elétrons, foi devido à presença dos elétrons que as partículas alfa sofreram desvios na sua trajetória, tá? Só que, esse desenho aí é a representação do modelo atômico proposto por Rutherford. Uma região, núcleo atômico, um vazio entre o núcleo e a região onde está localizado os elétrons, que são a eletrosfera. E os elétrons, eles estão orbitando em torno do núcleo atômico. Só que... E a chamada? Foi observado, depois que Rutherford vai propor seu modelo, foi observado que a massa do núcleo não era igual à soma total da massa dos prótons. A massa do núcleo era maior do que isso. Então, qual era o ponto aí que não tá, o que é que não estava fechando nessa proposta de Rutherford? É que ele só tinha proposto até então que tinha duas partículas compondo o átomo. Essas partículas seriam o próton, localizado no núcleo, e o elétron na eletrosfera. Só que ele tinha a ideia que ele tinha a previsão que existia outras partículas, ou outra partícula além de prótons e elétrons, só que quem vai propor a existência de uma outra partícula localizada no núcleo atômico é James Schwarzschild, que ele vai propor a existência do nêutron, né? O nêutron, ele é uma partícula subatômica que está presente no núcleo atômico, entretanto, o nêutron não possui cargas, tá? Então, esse autor vai propor a existência do nêutron, partícula que não tem carga, eletricamente neutra, que já havia sido prevista por Rutherford. Deste modo, nêutrons e prótons comporiam o núcleo atômico, cuja massa seria a resultante da soma das massas desses dois tipos de partículas. O que a gente tem até agora? Que o átomo é composto por duas regiões, núcleo e eletrosfera. Os elétrons estão localizados na eletrosfera. Existe um grande vazio entre a eletrosfera e núcleo. E no núcleo estão localizadas duas partículas subatômicas. Os prótons, que possuem carga positiva, e o nêutron, que não possui carga. Entretanto, tem massa. E o resultante da soma da massa de prótons mais nêutrons é o que vai dar a massa do núcleo. Por isso que antes estava havendo não estava havendo uma coerência, porque os experimentos mostravam que a massa do núcleo era diferente da massa dos prótons. É a partir do advento da descoberta do nêutron que se chega à conclusão em relação à existência dessa partícula. Professor, Kevin está perguntando se vai ter chamada. Alguém tem alguma dúvida? Não, Dúvidas? eu não tenho dúvida, não. Certo. A dúvida é se vai ter chamada. Gente, pelo amor de Deus. Não, professor. Vocês estão preocupados com a chamada, é? É porque Pois claro, 2 pontos. O assunto vai cair na prova que vale 10. A chamada é mais importante. Então, tendo em vista a preocupação da chamada, eu finalizo Vai a ter aula chamada. aqui. Eu finalizo a aula aqui, Max, certo? Max, Tá doido? Não, professor. Max, Oi.
Então, minha nota tá zerada do outros e da AV1. Pode me explicar o que aconteceu? Porque eu fiz os trabalhos do mini teste. Quem é que tá falando? Desculpa. Larissa. Larissa o quê, Larissa? Larissa Rocha. Larissa Rocha. Larissa, eu vou conferir suas notas aqui e aí eu te respondo. Eu te mando e-mail falando isso, tá? Ok, eu lhe mandei um e-mail, mas não tive retorno. Eu não vi seu e-mail, não, tá? Mas só um minuto. Você fez o mini teste, Larissa? Eu fiz tudo que valia nota para sua matéria, eu fiz. Primeira pergunta, você fez o mini teste? Fiz. Mas eu acho que você foi você não fez no dia junto com todos os colegas, né? Que acho que você estava um pouco gripado e tal. Você lembra disso? Sim, teve esse. Não, esse aí eu não fiz, não. Não fez. Então, você não fez o mini teste. E o experimento? Fiz. Então, eu vou conferir lá e aí eu te dou um retorno pelo seu e-mail ainda hoje, tá bom? Ok, mas teve um mini teste virtual, não teve, não? Não, não teve mini teste virtual. Ok. Tá bom? A única coisa que teve foi experimento. Professor. E professor? Mais alguém? Iane? Minha nota, ela tava 6 e alguma coisa, depois ela ficou 5,7, mas eu não entendi o porquê. Iane, eu te explico. É porque acho que você entrou depois e acho que você fez o experimento, não foi isso? Não fez E o a mini chamada? teste. Kelly, ela falou que eu ficaria com Aí a você nota... mas como você fez o experimento, eu fiz proporcional à sua nota do experimento, tá? Então, não me recordo quando você fez o experimento, mas quando eu fiz a regra de 3, você ficou com aquela nota. Tá bom? Professor. Ô, Max. Pera, Iane primeiro. Tudo bem, Iane? Tá. Mais alguém? Ô, Max, e eu? O mini teste porque eu tava doente. Vai ser como aí minha nota? Calma. Tawane. É porque várias pessoas falando, fala, professor, eu digo quem fala. Tawane. Sim, professor, é porque o senhor colocou no dia, eu e Larissa não fez o mini teste. A gente ainda estava na escola. No dia eu passei mal e ela estava gripada. Aí o senhor colocou a minha nota como se eu não tivesse feito o mini teste também. O senhor colocou os pontos do roteiro. Mas você não fez o Vai mini ter teste, chamada? né? Eu fiz depois. É porque eu não recebi. Talvez nessa confusão tenha ficado na escola, tá? Você lembra que eu fui para a sala dos professores, fiquei lá um pouquinho mais o senhor, aí eu terminei, com 10 minutos o senhor mandou pegar o módulo. Deixa eu te falar, Tawane. Talvez essa avaliação não tenha chegado a mim, tenha ficado na escola, por causa dessa confusão, né? Que parou, aí no outro dia eu não fui mais na escola, porque foi... Aí eu vou perguntar ao pessoal lá da escola se tá por lá e eu faço essa correção, tá bom? Tá certo. Max, o mini teste feito no colégio, valia quanto? O mini teste feito no colégio valia 3 pontos. Tá? Professor. Tássila, pode falar. Tarsila. Desculpa, Tarsila. Sim, a nota da AV1 foi do que mesmo? A nota da AV1 foi repetido a nota do trabalho, tá? A orientação foi trabalho, valeu 7 pontos, mini teste valeu 3 pontos, tá? E aí eu repeti, a orientação foi pra gente repetir, quem não fez a AV1, né? Porque não deu pra gente fazer a AV1, repetir a nota, certo? Do trabalho. Ah, entendi. Entendeu? Mais alguém? Sim, Max, e como é que vai ficar minha nota lá porque eu não fiz o mini teste? Quem é que tá falando? Larissa. Larissa, você não fez porque você tava gripada, né? Exatamente. Aí falaram que era pra eu ir marcar, só que no outro dia não fizeram o mini teste. Só que eu não sabia que era pra fazer no outro dia. E aí falaram que era pra eu fazer depois que voltasse as aulas, só que não voltou. Certo. Isso daí eu tô compreendendo. Eu vou procurar saber vou me informar com a coordenação e eu já sano sua dúvida, tá bom? Ok. Beleza? Beleza. A chamada, Max?
Ah, vocês estão apressados para a chamada. Ficaram aí no chat a aula toda conversando. Calma aí que eu Não, tô tirando as dúvidas. a gente tava no chat procurando da chamada, que o senhor não queria responder a gente. Poxa. Uhum, tá bom. Vai, Max. Calma, mais alguém tem dúvida? Ô, professor, vai logo. Então, Olha, ele deu um sorrisinho. Adria. Presente. Escutou? Escutei. Ana Beatriz. Presente. Ana Clara. Presente. Bárbara. Presente. Bliss. Presente. Cecília. Presente. Rafael, quer fazer alguma pergunta, Rafael? Eu vi que você levantou a mão, então vou continuar. Dandara. Daína. Presente. Eduardo. Presente. Eric. Presente. Matheus. Presente. Eric e Rafael. Presente. Certo. Gabriel Bezerra. Presente. Gustavo Henrique. Presente. Guilherme Borges. Ah, tá. Presente, meu microfone tá quebrado. Certo, Guilherme. Heloísa. Aqui. Ítalo. Presente. Kevin. Presente. Larissa Alves. Presente. Letícia Gomes. Presente. Maria Clara Damásio. Presente. Maria Clara Montenegro. Tô aqui. Percebi desde o começo da aula. Claro. Maria Luísa. Presente. Escutou, Max? Eu tô presente. Escutei, Maria Luísa. Michel. Ok. Michel. Tá ausente. Pedro Acho que ele tá sem Augusto. celular. Pedro Augusto. Opa. Rafael Tô da aqui, tô aqui. Silva. Quem é Rafael da Silva? Cadê? Rafael Sodré. Rafael Sodré. Rodrigo. Presente. Saulo. Saulo Dourado. Saulo. Faltou. Ah, tá aqui. Desculpa, Saulo. É porque eu não tava vendo. Saulo Lemos. Suzele. Tá vendo, professor, que a gente pode conversar pelo chat aí, ó? Tá. Tássila. Acertei Eu agora? aqui. Tarsila aqui. Tarsila. Eu vou acertar. Tasso. Eu. Tawane. Presente. Eduarda. Presente. Iane. Presente. Elmo Vaz. Tá assistindo minha aula agora, É claro. O senhor é importante, tá vendo? Uhum. Professor. Tá bom, então. Oi, quem quer fazer alguma pergunta? É Clara. O senhor tá com saudade da gente? Um pouco. A gente sabe que o senhor ama a gente lá no fundo. Olha o sorrisão aí, ó. É raro a gente ver isso, professor Max. Lá no fundo, tá bom. Tá, então, ó, bom final de semana. Vocês já me perturbaram muito aqui no chat e na aula, tá? Então, a gente... Max. Oi, Maria Luísa. Então quer dizer que a gente é um incômodo? Não, eu não falei assim. Maria Luísa, diga. Não. Tá. É a sala que ele mais gosta. Meu Deus, velho, vocês têm... Meu Deus, mais de 99 cores no bate-papo, tu é doido. Tá, então, até mais.
Até. Bye, bye. Tchau.